Fran, não sei nada sobre marketing. Por onde eu começo? E agora? Por onde começa? Eu vou te contar. Sabe por onde você começa? Começa decidindo aprender sobre marketing. Começa entendendo que todo o sistema agora é diferente, que tudo mudou. E quem não acompanha a evolução, fica para trás. Simples assim. Gente, em algum momento nós nos comunicávamos só pelo boca a boca. Em algum momento nem a escrita não tinha. E aí depois disso a gente foi aí com toda a evolução, começando a ter o jornal. E depois a gente teve o rádio e depois a TV. E hoje o que nós temos disponível são as redes sociais. E aí sabe o que acontece? Tem um monte de gente que ainda nega utilizar esse recurso porque quer se manter lá naquela coisa retrógrada achando que vai ter resultado. E não vai ter resultado. Não vai ter resultado porque não só o mundo mudou, as pessoas mudaram. E as pessoas que vêm para terapia, elas querem um psicólogo evoluído, que entenda, que tenha dinamismo, que seja prático, que seja objetivo. E é fundamental que nós nos coloquemos a desenvolver tudo isso. E o marketing nos auxilia a isso. Enquanto eu não decido aprender, desenvolver novas habilidades, eu fico parado no mesmo lugar ou refém de alguém que saiba fazer isso por mim. E ficar refém é ruim demais. Se você entende e tem alguém que faça pra você, ótimo. Agora, se você depende de alguém que faça isso pra você, aí ficou ruim. Porque aí você tá numa posição que não é uma posição valorosa pra você. Posição de refém, né? Se a pessoa fizer, deu boa. Se a pessoa não quiser mais fazer, aí tu tá à mercê. Então comece decidindo que você quer acompanhar essa evolução, que você de verdade tá disposto aí a aprender. E aí você já começa a mudar o cenário. Mas depois que você decidiu, você vai precisar alinhar nicho e persona pro teu marketing. Sabe por quê? Porque quando você já tem isso bem definido, você direciona o teu marketing de forma estratégica. Você para de atirar para todo lado, mirar para todo lado. Então, depois que você definiu o nicho persona, você já começa a produzir conteúdos. E depois que você produziu esses conteúdos, aí você vai ter que distribuir esses conteúdos. Mas, Fran, o meu desespero é distribuir, porque eu não sei como. Aí eu te sugiro daqui começar a explorar as ferramentas. As ferramentas estão aí para serem utilizadas. Essas plataformas que nós utilizamos agora, Instagram, Facebook, YouTube, são plataformas de monetização. Eles estão ali para ganhar dinheiro através do nosso conteúdo. E não tem nada de errado com isso, porque fica bom para eles e fica bom para nós também. Mas aprender a trabalhar com isso e administrar isso é fundamental, porque vai ter mais resultado quem aprende isso antes, quem começa a direcionar o seu conteúdo também mais rápido, de forma mais estratégica. E o que eu vou te dizer aqui é que uma pessoa que passa 5 anos na faculdade aprendendo sobre a mente humana, é sério, essa pessoa é capaz de aprender sobre qualquer coisa. Alguém que sabe lidar com outro ser humano, que é das maiores dificuldades que as pessoas encontram. O que eu mais escuto é difícil trabalhar com pessoa, né, Fran? É difícil trabalhar com gente, né, Fran? Eu digo, não, eu acho ótimo, pra mim é ótimo, pra mim é sensacional. Uma pessoa que se desenvolve nessas habilidades, ela é capaz de desenvolver qualquer outra habilidade que ela deseje. Então, deseje muito se desenvolver nessas habilidades, explore sim as ferramentas, separe uma verba, nem que seja pequenininha, para você testar, para você começar a experimentar. Se você não colocar o pezinho na água, você nunca vai chegar no ponto de mergulhar. Então, pro marketing, para quem não sabe absolutamente nada de marketing, é começar nesse passinho. Tá? Você vai começar engatinhando, normal, como todos nós começamos na vida algum dia, e aí depois você vai se expondo um pouquinho mais, vai dar um passinho, vai dar outro, vai cair, vai dar uma erradinha aqui, uma erradinha ali, depois você vai acertar. E depois que você acerta, você corre, você leva o teu conteúdo. Se tem tanta gente aí fazendo dar certo e levando o seu conteúdo de forma estratégica, porque logo você não seria capaz de fazer isso? E é claro que existem aí todos os treinamentos da vida, inclusive o Viver de Psico, mas não tá aberto agora, é só na outra semana, que te auxiliam nisso. Cara, eu não quero aprender sozinho, então busca alguém que te ajude. O melhor cenário é você ter alguém que te ensine. Eu já quebrei muito a cabeça, especialmente em relação a marketing, tentando aprender coisa sozinha. E não tá congruente. É como uma pessoa que tá lá com altos problemas emocionais, ela tá tentando se resolver sozinha. Pode ser que ela consiga? Pode, mas ela vai demorar um tempo infinitas vezes maior. E nós no marketing é a mesma coisa. Enquanto eu não paguei alguém para me ensinar a aprender marketing, eu só quebrava a cabeça. Então, busca aí esse auxílio, esse recurso, para que alguém que já conhece o caminho te mostre o caminho. Fica muito mais fácil de você trabalhar todos esses recursos e se desenvolver em relação ao marketing. Mas não é impeditivo para começar, tá? Começa se aventurando do jeito que pode, com o recurso que tu tem, mas começa. Esse é o propósito aqui, especialmente em relação ao marketing, tá? Deixa eu só puxar aqui os comentários para mim que pararam. Voltou! Show de bola! Deixa eu ir mesclando com o que eu tenho aqui e com o que vocês estão mandando, tá? Deixa eu só riscar aqui, deixa eu pegar uma caneta pra gente riscar. Deixa eu riscar o que eu já fui falando, senão eu falo de novo, bem doida. Vamos lá? Gente, o que veio mais aqui?
Para eu começar a atender adulto, preciso antes começar uma especialização? Não, de jeito nenhum. Vou até colocar ali para vocês, tá? Deixa eu largar aqui, deixa eu ver se ele aparece aqui. Vamos ver. Aí, ó, show, apareceu. Para eu começar a atender adulto, preciso antes começar... gente, vocês não me avisam que eu tô toda descabelada, né? Muito obrigada pela parceria. Quando vocês entrarem na live, a frente vai descabelada, você diz, Fran, tá descabelada. Preciso começar a atender... Preciso fazer especialização para começar a atender adulto? Não. Gente, a especialização é fundamental. Ela é ótima. Mas o melhor cenário é que você faça depois que você pelo menos já se expôs minimamente. Porque corre um grande risco, e eu já vi acontecer com muitos psicos, inclusive comigo, de a gente entrar numa especialização porque a gente acha que aquilo vai ser bom, porque a gente acha que aquilo tá congruente, mas no geral a gente nem tem um grande contato, a gente nem atendeu ainda para saber exatamente com o que a gente se conecta e o que de verdade pode fazer a diferença. E aí a gente acaba investindo, e não é pouco, numa especialização, que talvez lá pelo meio do caminho a gente entenda que não tá mais nem congruente, daí a gente vai lá e termina por obrigação, porque daí já investi nesse negócio, né, a que eu fiz foi bem assim, eu já investi nisso aqui, agora eu vou ser obrigada a terminar, né. E aí não faz sentido algum. Então para você começar a atender, você precisa estar lá com a tua carteirinha na mão. Tá com a tua carteirinha na mão? Tá tudo em dia? Tem um espaço para atender? Ou o teu consultório online? Tá com a tua documentação ok? Pode dar teus recibos tranquilamente para os teus pacientes? Então, começa. E conforme você vai, e pode ser adulto, criança, tá tudo bem, tá? Começa já com os recursos que você tem. Claro que você vai estudar, você vai se preparar, você vai preparar as suas sessões e tá tudo ok. E depois que você já se expôs um pouquinho, aí você vai conseguir com uma clareza muito maior começar a entender que tipo de especialização faz mais sentido para você. Por isso a importância do nicho. Pensa que delícia você entender qual é o nicho de atuação que você quer estar e com isso você direciona inclusive teus estudos, as tuas especializações, os teus treinamentos. E significa que você tem que fazer só disso? Não, você pode fazer o que você quiser. Mas quando você tem uma clareza, tá muito mais fácil de você mirar de forma muito mais assertiva, tá? Mas respondendo de forma bem objetiva aqui, para eu começar a atender adulto, preciso antes começar uma especialização? Não. Você só precisa saber conduzir de forma ética, estratégica, bacana, positiva, uma sessão. Beleza? E aí depois daquela sessão, você vai, alinha tudo que você coletou e prepara uma próxima sessão. Especialmente para quem é recém-formado, tá? Vence uma sessão por vez. É claro que a gente tá aqui nessa sessão, a gente já tá alinhando todo um planejamento, mas quando você vai para vencer dessa sessão, que no começo o nosso desespero é esse, né? Como é que eu vou manter uma sessão inteira? E o medo do silêncio, e o medo de não saber o que fazer. É bem angustiante, é bem desesperador, né? Inclusive para as pessoas que eu atendo aqui, que vêm e me pedem o auxílio, isso é o que mais aparece. Frei, se eu não conseguir conduzir, meu Deus do céu, o que eu faço? Então vai só para aquele momento, vai, esteja presente ali, leve os teus recursos, leve as tuas perguntas coringa, né? A gente trabalha lá na mentoria, leve as tuas perguntas coringa, quais são as perguntas coringa, não posso contar só na mentoria. Mas aí você não passa aperto, aí não tem saia justa, tá? Então essa é respondida, né? Deixa eu ver aqui. Ai, peraí que eu quero tirá-la daqui agora. Acho que saiu, né? Show. Gente, se tiver perguntinha, manda na interrogação, tá? Então essa é respondida, beleza? Não precisa ter pra você começar. Claro que depois vai ser importante que você se aperfeiçoe sim. Quanto mais você puder se aperfeiçoar, melhor, beleza? Ó, tem uma outra que tá bem conectada com essa. Sem capacitações ou formações extras, eu posso cobrar o mesmo que alguém que já fez essas formações todas? Eu atendo muito bem e amo. Essa pergunta tá aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês. Cadê? Aqui, ó. Mesmo sem capacitações. Show, vamos ver. É a pergunta do o Anderson, né? Deixa eu só confirmar se é o Anderson, se eu não tô louqueando. Isso, Anderson. Bora lá, Anderson, vamos lá. Sem capacitações ou formações extras, curso e tudo mais, eu posso cobrar o mesmo que alguém que fez? Gente, você pode cobrar pela tua sessão o preço que você quiser, desde que você entregue. Se você acha que a tua sessão vale R$500 e o teu paciente vem e entende que realmente o que ele leva está totalmente congruente com o que você está cobrando, acabou. Porque se a gente for pensar em certificados, certificado é papel, simples assim. Tem uma série de profissionais que eu conheço que tem uma pilha assim de certificados. Agora, expertise real, mão na massa, experiência, atitude, clareza, muito pouco. Então, não são esses certificados que precificam a tua sessão. São os resultados que a tua sessão é capaz de gerar
na vida da pessoa que está ali na tua frente. E é por isso que você cobra. É pelos resultados que você ajuda o outro a gerar e implementar na vida dele. Então desapega disso aqui. De novo eu reforço. A Fran não tá pregando aqui que não é importante fazer curso. Gente, eu tenho trocentos cursos, vários treinamentos. Eu tenho uma pilha de certificado. Mas eu faço valer cada um dos meus certificados. E os meus pacientes estão aí para comprovar isso. Porque eles vêm e saem com resultado. Porque eles vêm e ficam. E é isso que me mostra que cada uma dessas formações que eu fiz está totalmente congruente, que me alinha, que me reforça aí dentro de todo o processo. Porém, se eu for comparar, de repente, a minha quantidade de certificados com alguém que tenha mais certificados que eu não vou dizer que essa pessoa pode cobrar mais do que eu. Eu primeiro preciso saber que tipo de resultado ela tem a partir do conhecimento que ela adquiriu. Simples assim. Então, Anderson, desapega, tá? Desapega dessa preocupação. Aí, claro que você vai se aperfeiçoar, busca, assim, é ótimo, é fundamental, faz toda a diferença no meu trabalho, na minha forma de abordagem, na minha autoconfiança dentro das sessões, nas novidades, sempre ter alguma coisa nova ali pro paciente para não se tornar um processo terapêutico chato, monótono, parece que a gente tá sempre falando a mesma coisa, né? Então, tem muito dinamismo e esse dinamismo eu consegui a partir das minhas formações, tá? Mas quando eu comecei lá atrás, eu comecei cobrando já a porrada de tempo, R$100 por sessão. E naquele momento lá, eu não tinha concluído ainda aquela especialização, aquela que eu comecei assim, porque eu achei que ia ser bom e depois nem foi bom. Mas eu tinha começado aquela especialização, eu não tinha outros certificados. Eu tinha meu diploma da formação e meu CRP na mão. E uma garra infinita e muita confiança no trabalho que eu me proponho a entregar. Isso ali. E eu já entrei aqui nessa cidade de a gente estar cobrando mais do que na época eu tinha informação de que a psico que cobrava mais cobrava. Né? Na época aqui, eu sabia que a pessoa que cobrava mais cobrava R$80 e as outras demais tinha gente cobrando 30, 50 e eu entrei cobrando 100. Tá? E eu não me apeguei no certificado, no papel. Eu me apeguei no resultado que a minha sessão gera, no poder de transformação do meu trabalho, tá? Então, sem capacitações, eu posso cobrar o mesmo que alguém? Pode, até mais. Se você entrega mais, cobra mais. Olha pro teu trabalho e vê o que o teu trabalho entrega. E, inclusive, você escreveu aqui, né? Eu atendo muito bem, é uma coisa que eu sei fazer muito bem. Olha aí, ó. Então, show de bola. Se tu sabe fazer muito bem disso, se joga e cobra o justo pelo teu trabalho, tá? Cobra o justo. Cada um de vocês. Lembra de cobrar o justo. Deixa eu ver aqui. Ó, a Júlia tá falando, acho que a maior diferença mesmo é o psi também ir à terapia. Júlia, é muito bacana, porque você consegue entender com mais clareza o que é estar naquele outro lugar. Exemplo, quando você vai pra terapia, você sabe que ali vai estar em jogo a tua vida, a tua história, não é mais a história e a vida de alguém, é a tua, te dá um frio na barriga diferente. Né? E aí você entende que quando o teu paciente vem, é muito provável que ele também esteja sentindo esse tipo de frio na barriga. E aí sabe como é que você vai fazer? Nessa hora você vai entendendo isso, já acolher ele do jeito que você gostaria de ser acolhido. Opa, aí já começa a ficar bacana. Quando você faz terapia, você também consegue observar o outro profissional e entender se tá congruente aquilo. Porque às vezes ele vai trazer coisas que você sente que não tem efetividade alguma. E isso não é só na psicologia, tá? Em qualquer profissão. Mas aqui nós estamos falando especificamente da nossa profissão. E aí você já entende que são coisas que você não precisa trazer. Então, é bom pra você, é bom pro teu autoconhecimento, é bom pra tua clareza, é bom pras observações todas que vão surgir a partir daí. Então, assim, só ganho, tá? Só ganho. É fundamental, tá? Entrem lá, vai, nem que seja pra conhecer, mas vai pra você manifestar também em você as sensações e faz toda a diferença. Bem bacana, Júlia, a tua colocação ali. Que mais? Vamos lá, aqui foi, ok, deixa eu ver, deixa eu puxar mais uma aqui de vocês, pera lá. Deixa eu ver, cadê? Vou botar aqui a da Lídia Helena, vamos pôr aqui a da Lídia pra gente ler. Deixa eu ver se tá aqui agora. Lídia, não consigo fazer quem me procura pagar o valor justo. Diminuo além o valor e eles não ficam mesmo assim. E não vão ficar, Lídia. Sabe por quê? Porque não é preço, tá? Não é preço. E quanto mais você baixa, mais você mesma desvaloriza o teu trabalho. Não faz isso. Não faz isso. Se você precisar perder um paciente porque ele não quer pagar o preço que você considera justo pela tua sessão, perca esse paciente. Porque quem vem por preço, vai por preço. Tá? Daí, de repente, você foi lá e baixou o preço da tua sessão e quando deixou por, sei lá, R$80, R$50. Aí, daqui a pouco, chega um outro colega e diz, não, mas eu cobro 30. Ele vai embora. Ele vai embora porque ele não valoriza o teu trabalho. Então, desapega do preço. Gente, nunca é preço. Se fosse preço, a minha agenda não estava lotada e hoje eu cobro mais do que o dobro do que eu comecei cobrando aqui há mais de 5 anos.
Então, para com esse negócio do preço, tá, gente? Ah, eu recebo muita mensagem, Fran, vou atender preço social, Desapega. Você tem que se apegar no resultado que você gera na tua sessão. E se você precisar começar com um único paciente, cobrando preço justo, saiba que é esse paciente que vai te ajudar a desenvolver a autoconfiança necessária e, inclusive, o boca a boca dele vai ser muito mais valioso do que aquele boca a boca da redução de preço. Porque aí a pessoa vai te indicar, ela até vai gostar do teu trabalho, pode ser até que ela goste, ela vai dizer, vai lá na Lídia, porque a Lídia é tão querida, nossa, ela me fez um precinho bem especial. Era R$100 a sessão dela, tá me cobrando R$50. Aí a pessoa vai vir e vai querer R$50 também. Entende? Gente, eu não baixo preço de sessão. Eu não baixo. É esse valor. E as pessoas, no geral, nem me pedem pra baixar mesmo. Eu falo que é esse. Se a pessoa acha que tá congruente, ela vem. Se ela acha que não tá congruente, ela não vem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque se a pessoa não começa assumindo um compromisso com a vida dela, será que faz sentido você ter ela no processo terapêutico pra você não ter resultado algum? Porque aí, às vezes, a pessoa vai economizar na tua sessão, mas a pizza do final de semana ela não vai economizar. O lanche que ela quer comprar, ela não vai economizar. Ela sair do trabalho todo dia, passar pra comer um lanchinho, comprar aquela bolsa que ela gostou, sei lá, e fazer a unha toda semana no salão. Quem tá comprometido, abre mão. Abre mão do que pode, nesse momento, ser superficial para cuidar daquilo que é fundamental. E é nós que precisamos colocar isso, entende? Mas não colocar aqui em palavras, é colocar através de resultados, tá? Então, Lídia, não baixa o preço da tua sessão, viu? Inclusive, te recomendo aumentar cada vez mais o preço da tua sessão se você sabe que a tua sessão é valorosa. E é só quando você valorizar que as pessoas vão entender o valor do teu trabalho, tá? A gente quer que o outro valorize o nosso trabalho antes da gente. E nós é que precisamos primeiro, antes de todos, entender o valor e o poder de transformação que o nosso trabalho tem. Eu tenho a certeza absoluta que o paciente que senta na minha frente, ele não sai sem resultado. Ele não sai sem resultado porque eu me dedico 200% para cada um dos meus pacientes. Isso acontece com os meus pacientes, com os meus alunos, com as minhas alunas. Né? Por quê? Porque é uma questão de honra para mim. Simples assim. Porque cada um dos meus pacientes que senta ali, ele sentou ali, eu tenho a certeza que eu tenho que ajudar essa pessoa a ter resultado, custe o que custar. Ou seja, custe o que custar é eu trazer o melhor do meu trabalho vezes 2. E aí, não precisa baixar preço. Muito pelo contrário. Aí você aumenta preço, tá? Esse é o alinhamento. Então, cuida com esse negócio do preço, tá? Lídia, cuida, tá? Não faz isso. Não baixa preço. Não desvaloriza a tua sessão. Trabalha melhor o teu marketing, trabalha melhor o teu nicho, melhora o teu conteúdo de valor, que de repente você tá postando, talvez não, talvez sim. Então, alinha, será que eu tô postando? Será que eu tô fazendo certinho? Será que eu tô seguindo aqui a receita que precisa ser seguida para eu ter ótimos resultados? E aí, fazendo isso, só aumenta o preço da tua sessão. Essa é a minha recomendação para você, beleza? Me fala aí se eu respondi. Ai, obrigada pelos corações, que delícia. Deixa eu ver. Ah, olha lá. A Andrea diz, eu falo isso e as pessoas dizem que eu estou doida, kkk, mas eu sei que o que eu estou entregando a cada paciente, para cada paciente que eu atendo. Show! E esse papo tem que ser entre você e teu paciente. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque você não precisa dizer que é bom. O teu paciente vai falar por você. Quando as pessoas vêm e dizem, Fran, o que eu faço pro meu marido querer vir para a terapia? Eu digo, mostra pra ele que terapia funciona. Porque não é falando que ele tem que vir pra terapia que ele vai vir. Ele vai vir quando ele entender que você vem aqui é efetivo. Que você chega em casa e você traz mudança de comportamento, que você traz mudança na tua forma de abordar, na tua fala. Opa, aí sim, ué, olha lá, a mulher foi lá pra terapia e começou a ficar diferente esse negócio. Gente, eu já cansei de receber maridos depois que as esposas vieram, né? E as esposas não precisaram obrigar esses maridos, eles vieram por vontade própria. Por quê? Porque, cara, Fran, ficou tão bom. Meu, ela mudou tanto que eu também quero. Você entende? Então a gente não precisa falar. E tá tudo bem, tá? Eu não saio por aí falando que o meu trabalho tem o poder de transformação. Eu só faço acontecer. Simples assim. E aí as pessoas começam a entender, tá? E aí a coisa flui. Eu tinha até fila de espera, temos que nos valorizar. Show, Sirlene, é isso. É isso ali. Quando você traz um trabalho efetivo, a lista de espera é só uma questão de tempo. E aí, sabe o que é o mais legal de ter lista? Sabe por que eu bato tanto na tecla da lista de espera? Porque quando você tem lista de espera, você não tem medo de agenda vazia. Porque você sabe, tem a clareza total que se porventura hoje todos os teus pacientes, sei lá, não vierem por alguma razão, ou você tiver que dar alta para todos, que você tem outros pacientes para trazer. Por isso que é importante, tá? Lista de espera faz toda a diferença. Certeza! Show de bola! Respondido então? Lídia, me fala aí, tá? Se respondi. Deixa eu tirar aqui a pergunta da Lídia. É Lídia, né? Lídia Helena. Show. Tira. Ai, não consigo tirar. Consegui. Vamos ver se tem mais uma aqui pra gente responder. A Tabata. Está sendo difícil de me conectar com o meu público. Tem alguma dica? Tenho várias, Tabata. Deixa eu colocar aqui a tua pergunta. Então, ó. Está sendo difícil de me conectar com o meu público. Tem alguma dica? Primeira coisa.
Você tá falando pro público certo? Você já entendeu lá a questão do nicho? Você começou uma conta do zero já com o nicho definido ou você migrou a tua conta pessoal para uma conta profissional? Tudo isso são questões que você precisa responder antes de entender por que o público não está conectando, tá? Se porventura já tem o nicho certinho, não migrou a conta, porque se você migrou a conta, o que vai acontecer? De repente as pessoas estavam lá te seguindo por uma razão. Aí agora a Tabata resolveu que ela não quer mais falar disso, ela vai falar de outra coisa. Então antes as pessoas estavam lá porque elas queriam saber sobre morango. Daí agora a Tabata não fala mais de morango, agora ela fala de melancia. E aí a pessoa não se interessa por melancia, inclusive ela tem até alergia à melancia. Aí ela não vai interagir, aí não vai conectar, tá? Não vai gerar aquela coisa gostosa de a Tabata tá me trazendo uma coisa massa aqui, isso aqui conversa comigo. Então esse é o primeiro ponto pra você alinhar, tá? Se porventura você já nichou, você já tá distribuindo teu conteúdo pras pessoas certas, falando desse nicho, então lá a informação da tua bio e do teu feed tão congruentes, você tem constância nos teus conteúdos, ou seja, não posta uma única vez, some, vai embora e aparece dali a uma semana, 2, um mês. Aí o que você precisa entender é se a qualidade dos teus conteúdos tá bacana, tá conversando com a tua audiência, tá? Então se pergunta sobre que tipo de conteúdo você tá trazendo, se são textos, se é texto curto demais, se é grande demais, se o post tá atrativo, se tem muita cor, se tem pouca cor, se a letra é grande, se a letra é pequena. Sabe por quê? Porque a gente concorre muito dentro do marketing com uma série de estímulos diferentes. E eu acabei de lembrar que eu esqueci hoje de novo de ligar a nossa outra câmera aqui, ó. Ai, que coisa! Eu sempre ligo porque às vezes o Instagram não deixa publicar, não deixar a live salva. E agora já foi, porque já foi acho que mais de meia hora, né, do nosso conteúdo. Mas tudo bem, agora a gente grava outra meia hora e tá tudo certo. Então, Tabata, olha para a qualidade dos teus posts, olha se eles estão aí conseguindo ganhar atenção em meio ao turbilhão de informações e de estímulos que a gente recebe aí por segundo nas nossas redes sociais, tá? E aí você começa a se conectar. Usa o teu stories a teu favor, traz caixinha, traz interação, traz enquete, tá? Não começa logo de cara pedindo, primeiro você dá, depois você pede, engaja eles nos stories, você não larga lá só uma pergunta aleatória, você traz ali primeiro tô falando de ansiedade, aí você fala sobre ansiedade, explica algumas coisas e no final você diz, e qual é a tua maior dúvida sobre esse assunto? Sei lá, se você pudesse sentar para tomar um café comigo, o que você queria que eu te falasse sobre isso? Aí, a pessoa, já gerou um interesse diferente, tá? E não desiste, tá? Continua, é constância. Você vai começar com um seguidor e tá tudo bem. E conforme você vem com o teu trabalho, com o teu marketing estratégico, isso vai se multiplicar e as pessoas vão começar a engajar mais com você, tá bom? Me disse e respondi, beleza? Deixa eu ver. Peraí que eu tenho que tirar aqui. Tirei. Show. Consegui responder. Deixa eu ver. Conseguiu responder minha pergunta muito bem. Vou seguir tudo que você falou aqui, porque é verdade mesmo. Prefere gastar com a unha, cabelo, do que valorizar minha profissão. Bora, Lídia. E começa por você essa valorização, tá? E tá tudo bem. As pessoas todas têm direito de fazer o que elas quiserem. Mas nós precisamos entender se aquela pessoa tá no melhor momento dela, tá? Pra terapia, porque às vezes não. Porque na marra não adianta, tá? E aí, especialmente se você baixou o preço. Aí vai ficar ruim porque o comprometimento já ficou bem reduzido, tá? E é claro que aqui, gente, eu tô generalizando. Vai ter aquela uma pessoa específica que vai mega valorizar, que realmente precisa, vai. Mas ela é uma em 1 milhão. Então, cuidado, tá? Gratidão por essa live, que delícia ouvir tudo isso. Alguém falando a minha língua. Que show, Andréia, show de bola. E as dúvidas do Instagram serão respondidas? Vou responder. Pri, a tua é sobre o pagamento, né? Me fala se é essa que eu já vou responder pra você. Respondeu, maravilhosa, obrigada. Vou reavaliar esses pontos. E isso, Tabata, faz isso que vai melhorar, tá? Sempre tem jeito, tá? Pra melhorar o engajamento. É um ajustezinho aqui, um ali, um pontinho cego que a gente talvez não se deu conta ainda. E quando você se dá conta, melhora, tá? Não é um boom, tá, gente? Porque é um momento de plantio, né? Você primeiro planta a semente e aí você rega a semente e aí você colhe. Não adianta, a gente entra às vezes na rede social, a gente plantou hoje e quer colher amanhã. Não vai colher amanhã. Porque as pessoas que vêm te seguir, elas têm que ter um porquê de te seguir. E esse porquê é você estar gerando algo de positivo na vida delas, que vem através do teu conteúdo de valor, tá? Então tem um pouquinho também dessa paciência, mas não ficar ali só na paciência, né? Só na espera, é ação. Pri, vou responder a tua já, que eu deixei anotada aqui que a Pri não me mandou na caixinha, né? A Pri me mandou no direct. Deixa eu achar aqui. A Pri me pediu sobre pagamento. Ela disse que já levou muito calote e ela tem dúvidas quanto ao pagamento das sessões, especialmente no online, né, Pri? Gente, é o teu serviço. E se é o teu serviço, as regras são
tuas. Quando eu falo aqui, tudo isso vai ser transmitido ao seu paciente de forma branda, gentil, educada, acolhedora, mas você é que precisa ditar as regras. Porque senão você corre o risco de ser aquele psico que o paciente diz assim, ai, mas dia 2 eu não posso. Ah, mas dia 3? Tá bom, dia 3 eu posso. Mas que horário? Pode ser as 2? Ah, não, mas as 2 eu não posso. Tá, mas pode ser as 6? Ah, não, mas às 6 eu também não posso. Não, tá bom, pode ser as 10 então? Ah, tá, então às 10 eu posso. Ah, é R$200. Ah, não, mas 200 eu não posso. Tá bom, então eu deixo pra você por 150. Nossa, mas 150 ainda tá bem difícil. Tá bom, então eu deixo 100. Aí você entende que você virou refém na mão do teu paciente. Ou seja, quando ele chegar pra você, você já tá com zero credibilidade. Então, coloca as tuas regras. Então, Pri, pro online, especialmente pro online, tá? Cobra antecipado. Sabe por quê? Porque você vai atender alguém de algum lugar, que você não sabe qual, e que você também não conhece essa pessoa. Então, quando eu atendo online, pessoas que eu não conheço, que não migraram comigo, nesse momento eu tô atendendo só online, tá? Mas eu, antes da pandemia, eu tava atendendo presencial e online, e em algum momento eu atendia só presencial. E aí fica uma conexão diferente no presencial. Mas quando você vai pro online e aí você passa a atender só no online, você precisa entender que não é o mesmo contato com essa pessoa. E essa pessoa pode estar em qualquer lugar. Então, no geral, quando é um atendimento online de alguém que não tá só migrando, que já era meu paciente, a regra é clara. Sim, show de bola, a gente agenda. Olha, no atendimento online, se tu não se importa, eu gosto de sempre receber a sessão antecipada. E tá tudo bem. E nisso aí não te compromete em nada, porque se você achar que faz sentido a sessão, você mantém. E aí a gente sempre faz esse pagamento da sessão antecipada. E se você achar que não faz sentido, você só investiu nessa única sessão e tá tudo bem também. Você leva tudo que você puder levar desse nosso primeiro contato e a gente continua amigo, enfim, você brinca ali com esse negócio. Então, cobra antecipado, tá? A pessoa pode pagar sempre antes da sessão, aí você já passa lá tua conta bancária pra ela e tá tudo bem. Sabe por quê? Porque se a pessoa, não, mas eu não posso, Fran, mas eu não consigo transferir. Aí você pode fazer através do cartão, por exemplo. Você dá pra ela as possibilidades, tá? Olha, você pode me pagar assim, 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 e eu sempre peço no atendimento online, você pode explicar, olha, em função do atendimento online e tal, eu sei que a gente acaba generalizando, mas é bem importante pra mim que a gente já deixe isso, ok, acordado, resolvido. Pronto, acabou. É o teu serviço. E tá tudo bem. E se você chega aqui pra comprar de mim, eu tô te vendendo, sei lá, um sapato, né? Eu vou te dizer, olha, eu tô vendendo esse sapato custa tanto, eu posso parcelar pra você em X vezes. Mas eu não deixo você levar o sapato pra casa, experimentar o sapato e depois você resolver me pagar. E com o nosso serviço é a mesma coisa. A pessoa tá levando algo ali de você, ela tá levando algo da tua sessão e é algo que faz toda a diferença na vida dela. Então coloca as tuas regras bem claras. Porque depois que você já deixou claro pra pessoa, não há nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de ofensa. Somos nós que colocamos essa barreira, tá? A pessoa tá vindo, ela sabe que ela tá vindo comprar um serviço. E se ela vai comprar um serviço, ela precisa pagar por ele. Então no online, pra você se proteger, cobra antecipado. Você, vamos fazer o contrato, vamos fazer não sei o que lá. Assim, daí você faz um contrato, mas você vai achar a pessoa quando? Aí você vai se incomodar. Aí se daqui a pouco a pessoa não te pagou, daí você vai ficar ali pesando entre me incomodo com justiça, sei lá, vou cobrar em juízo isso aqui, ou simplesmente desisto, abro mão, né? Então não, faz isso. Faz isso, que fica muito mais congruente, tá? Fran, mas eu já atendi uma pessoa e não cobrei antecipado, né? Aí se você não cobrou antecipado aí você alinha a partir de agora. Porque é muito mais congruente você perder o preço de uma sessão do que se você ficar perdendo um mês inteiro, tá? Então não cai nessa. Fran, mas eu não posso. Mas então busca um cartão de crédito, faz aí se você ainda não tem a maquininha e tudo mais, ou aquele sistema de pagar pela internet, já providencia isso, porque aí não tem erro. Tá? Não posso, empresta o cartão de alguém então e faz aqui o pagamento, tá? Faz a pessoa honrar esse compromisso com você. Bem de boa, assim, bem tranquilo. E aí você tranquiliza o teu coração. E aí você também não atende insegura, com medo de a pessoa, de repente a pessoa não me paga, tá? Então faz esse alinhamento e acalma o teu coração e dá tudo certo. E aí você não leva calote. É importante que eu diga aqui, falando aqui do presencial, tá, gente? Uma boa parte das pessoas, elas realmente vêm comprometidas, tá? Só que no online, como você atende pessoas de muitos lugares diferentes, você perde um pouco do controle, tá? Então, às vezes, no presencial, você tem um controle diferenciado, você consegue fazer aí, flexibilizar algumas regras e tudo mais, mas no online não tem muito o que flexibilizar, tá? A meia dica, show, cobra antecipado. E aí você não se estressa. Muito obrigada mesmo, super esclarecedor. Que bom, Pri, feliz que eu tenha conseguido esclarecer aqui pra você, tá? Obrigada pela pergunta também. Gente, essa respondida então, né? Bora lá, ok. Fran, qual é o melhor tipo de conteúdo pra postar? Ó, tá meio congruente lá com algumas coisas que eu falei pra Tabata, né? Melhor tipo de conteúdo pra postar. Conteúdo de valor. O que é um conteúdo de valor? É um conteúdo que entrega algo para alguém que está precisando desse algo. Simples assim. É quando eu leio algo e eu entendo que isso está falando comigo. Por exemplo, o que vocês falaram agora? Nossa, a Andrea falou, né? Tá falando a minha língua. Conteúdo de valor é isso.
É quando você conecta com o outro e ele entende que você tá falando pra ele. E ele diz, cara, essa pessoa escreveu isso aqui pra mim. Ou, esse vídeo aqui foi gravado pra mim, não é possível. Eu canso de vocês dizerem, essa live hoje é pra mim. Né? Isso é conteúdo de valor. É quando você entende o que o outro precisa e você vai lá e mira certinho naquilo ali. Aí pronto, aí você começou a ter conteúdo de valor. Mas você precisa entender como é que você está trazendo esse conteúdo de valor. Porque só trazer de forma aleatória não lota agenda, tá? Só postar aleatoriamente não lota agenda. Você precisa ter congruência, clareza, você precisa dar ponto com nó, não ponto sem nó. Ou seja, sobre o que eu quero trabalhar, atender, sobre que tipo de serviço eu quero realmente, qual é o tipo de serviço que eu realmente quero fazer. Aí você começa a alinhar o teu conteúdo para isso. Aí sim, começa a ficar congruente. Então o melhor tipo de conteúdo é o conteúdo que gera valor pro outro. Que você sabe que aquilo que você tá falando vai acrescentar na vida de alguém. Aí fica legal. Só que não só trazer isso. Como que você vai trazer isso? É a pergunta. Você vai escrever texto? Você vai gravar vídeo? Né? Porque isso faz toda a diferença também, tá? E isso você precisa avaliar do teu público. Porque existem públicos, vou falar que é a minoria, que se conectam muito com a escrita. Mas a grande maioria é vídeo. É esse contato. É o olho no olho. É a pessoa olhar pra você e entender se isso gera conexão ou não gera. Se ela, sei lá, curtiu a tua cara, curtiu a tua energia. É um troço muito doido. A gente sabe que isso é emocional. Então, quando você traz vídeo, você maximiza muito as chances de as pessoas realmente conectarem com você. E aí, quando ela já conectou com você, quando ela já ouviu um monte de conteúdo teu e ela precisa de alguém, quem que você acha que ela vai procurar? A Fran? Não, ela vai procurar você. Por quê? Porque é você que tá na cabeça dela. Simples assim, tá? Então, melhor tipo de conteúdo para postar, conteúdo de valor, conteúdo que seja atrativo, que conecte com a pessoa. Então avalia lá, vai lá no teu feed. Nós fizemos análise de perfil aqui na outra semana, né? Vai lá no teu feed e dá uma olhada. Será que tá atrativo? Se põe no lugar do teu possível paciente. Será que se ele chegar aqui e olhar isso, será que ele gosta? Né? Será que eu tô trazendo aqui uma coisa que é valorosa, que acrescenta? Ou será que eu tô o tempo inteiro vendendo terapia? Gente, ninguém quer terapia, tá? Ninguém quer comprar terapia. Não venda terapia. Porque ninguém vai comprar, você não vai ter paciente. As pessoas não querem terapia. As pessoas querem o resultado que a terapia gera. E você não vai vender o resultado em si. Porque você nem pode fazer isso. Você não vai dizer, vem aqui e faça uma sessão comigo e eu resolvo teus problemas em 50 minutos. Né? Você não vai fazer isso. Não tem nem cabimento. A gente brinca aqui até. Mas você precisa falar da dor dela. Isso é, entre aspas, trazer o resultado. Por quê? Porque isso dá clareza pra ela que o que você faz resolve o problema que ela tem. Se ela é uma mulher de 25 anos e ela tá com um transtorno alimentar e você fala disso, ela já entendeu que você resolve a dor dela. Você não precisa dizer, eu resolvo o seu transtorno alimentar. Não, ela vai entender que, a Fran entende disso aqui, ó. Ela tá falando, ela tá dando dica, ó, ela traz conteúdo massa disso aqui. Então, é nela que eu vou, entende? Aí você já tem várias coisas juntas, né? Nicho, conteúdo de valor, e aí torna atrativo. E, além disso, constância, como eu já falei antes. Não adianta nada você dar as caras aí nas tuas redes sociais, vez ou outra. De vez em quando eu apareço, de vez em quando eu dou as caras por aqui. Né? Não faz sentido. Não faz sentido porque não vai gerar conexão, porque não vai ter engajamento. Aí a gente quer engajamento, a gente quer que as pessoas sigam. A gente esquece que as pessoas precisam ter um motivo para isso. E a gente precisa se perguntar, eu tô dando motivos para isso? Porque se a resposta é não, tá errado. Tá errado. E aí, você precisa começar a alinhar, tá? Então, o melhor tipo de conteúdo pra postar é esse, tá? Entenda o teu nicho, entenda a tua persona, fale a língua dessas pessoas, porque o melhor tipo de comunicação é a comunicação que o outro entende. E tem muito psico que tá sem resultado porque fala pra psico. Não fala pra pessoas que não são psicólogas, fala pra psicólogo. E aí não conecta. E tem um montão de gente que vende terapia o tempo todo e também não conecta. Porque perceba por você. Quando alguém vem pra te vender alguma coisa, a tua tendência natural já é ficar meio na defensiva ali. Epa, o quê? Vai me vender agora? Né? Tá ruim esse negócio aqui. Então só simplesmente traga o teu conteúdo e tá tudo bem. A pessoa vai entender e tá tudo bem. Eu nunca vendi terapia. Eu falo isso em várias lives. Eu nunca vendi terapia. Eu nunca escrevi agente sua sessão comigo. Eu nunca gravei um vídeo e disse fazer terapia é fundamental. Nunca. Eu nunca falei. Você pode buscar nos meus vídeos isso. Lá no Fran Valdrigues, no desenvolvimento pessoal. Não tem isso. Por quê? Porque não precisa. Porque isso não lota agenda. Porque nesse momento, quando você fala com as pessoas assim, você fala com a razão delas. E não é a razão que decide a emoção. Porque se fosse a razão, ninguém fumava, ninguém bebia, ninguém dirigia alcoolizado, ninguém andava acima da velocidade permitida, ninguém batia em outra pessoa, ninguém. Porque a gente simplesmente sabia pela razão e ia lá e fazia. Mas a gente se move pelo emocional e você mais do que ninguém sabe disso. Porque você é psico assim como eu. Então você precisa conversar com o emocional dessas pessoas. E aí conecta, tá? Igual serve pra Tabata lá. Tabata, conversa com o emocional, tá? Quanto mais você conversa com o emocional, mais conecta. Fazer terapia não é emocional, tá?
Show, gente! O que mais que nós temos aqui? Deixa eu achar aqui mais uma perguntinha pra responder. Vamos ver quanto tempo que a gente tem ainda. Acho que mais uns 20 minutos, 15 minutos. Deixa eu ver. Aqui, ó. É Chica? Chica, né? É verdade que consigo alcançar um número maior de pessoas e possíveis pacientes. Espera aí que aqui pra mim não completou. Deixa eu pôr ali pra gente ler inteira. Aqui. Tá. É verdade que consigo alcançar um número maior de pessoas e possíveis pacientes se eu nichar. Chica, é possível que eu consiga alcançar? É verdade que eu consigo alcançar um número maior de pessoas? Se você nichar, não é que você consegue alcançar um número maior de pessoas. É que você consegue alcançar as pessoas certas. Melhor do que você alcançar muitas pessoas é você alcançar as pessoas às quais você deseja atender. Simples assim. E o nicho tá aí para fazer exatamente isso, tá? Então você não fala mais para todas as pessoas, porque entre todas as pessoas vão ter algumas que vão querer te ouvir e uma boa parte que não. Porque de repente aquilo que você está oferecendo não é o que ela precisa naquele momento. Então a importância do nicho vem para isso, tá? Então é verdade que eu vou alcançar mais pessoas? Não, você vai ter mais resultados. Talvez você alcance menos pessoas. Você fez um filtro ali. Mas esse número menor de pessoas que tu vai alcançar vai te trazer o resultado que você busca. Porque você está falando a linguagem que elas entendem. Nicho é isso. Você fala inglês para quem entende inglês. Ou você fala, porque se você fala inglês para quem só entende alemão, não vai fechar. Não dá liga nesse negócio. Então você precisa falar para a pessoa que entende a linguagem que você está utilizando, ou que você quer utilizar, ou que você quer, enfim, trazer daqui para frente. Então nichar é isso, tá? Quanto mais você tem clareza do teu nicho, mais fácil fica para você direcionar o teu conteúdo, para você distribuir ali de forma estratégica, para você não investir um monte à toa, em vão, levando o teu conteúdo para pessoas que não querem, né? É como eu aqui levar o meu conteúdo de psico hoje e eu posso ir lá e colocar um monte de públicos diferentes para jogar lá uma publicação, sei lá, sobre a minha live. Mas será que essas pessoas aí que vão receber esse anúncio da minha live são psicólogos? Porque se eles não forem, a minha live não serve para eles, não é valorosa. Entende? Eu não tô falando uma linguagem que eles entendem. De repente ele faz outra coisa na vida, ele não tá nem aí pra psicologia. E aí não tá congruente. Então quando eu nicho, aqui eu levo pra quem o meu conteúdo? Pra psicólogos. E se tem um ou outro aqui que de repente não é psicólogo e tá tudo bem, de repente se conecta com algumas informações do conteúdo, mas o meu foco aqui são os psicólogos. Eu tô falando a linguagem que eu sei falar, a linguagem que eu vivo, eu tô trazendo a minha verdade aqui. E aí quem vem e acha que isso faz sentido se conecta e fica. E é por isso que é tão fundamental. Por isso também, né, essa questão do nicho. Fora isso, você começa a se tornar expert naquilo. Sabe por quê? Porque antes, de repente, você tinha que estudar sobre tudo na vida. Né? Tudo. Tudo quanto é tipo de transtorno, tudo quanto é tipo de dor, tudo. Aí você até sabe um pouquinho de cada coisa. Mas você nunca sabe muito de alguma coisa. Quando você nicha, você se torna referência porque você passa a respirar aquilo ali. E aí aquilo ali, cara, cada vez cresce mais pra você. E aí as pessoas começam a te conhecer por isso, porque você tá na cabeça delas o tempo todo, falando o quê? Do teu nicho. E aí a coisa começa a fluir, aí a coisa começa a acontecer. Então nicho, fundamental. Quem ainda não tem, começa a alinhar. Gente, escolher nicho não precisa ser desesperador, tá? Olha pra você, olha pra tua história, pensa sobre isso, pensa sobre o que você falaria uma vida inteira sem se cansar, ou cansando menos, né? Porque falar uma vida inteira, de repente, vai te dar uma exaustão mesmo. Mas o que eu, sei lá, se fosse a minha sentença, falar de um único assunto pro resto da minha vida, eu falaria do quê? E aí você começa a alinhar, tá? Mas sem desespero. Fran, eu não tenho ideia, eu tô começando agora, eu nunca nem atendi. Então se faz sentido pra você, começa, atende um pouco antes. Atende um pouco, vê quais são as maiores demandas. Se você já atende muito, olha para as maiores demandas que chegam pra você e com as quais você se conecta. Opa, será que isso aí não é um nicho? Será que você já não tem o nicho aí bem na frente do nariz às vezes e você só não se deu conta? Alinhar dessa forma e trazer esse olhar e pesquisar, observar. Essa é uma função, a gente não observa um montão de coisa. Observa o que acontece aí dentro do teu trabalho. E quando você observa, você começa a se conectar de forma diferenciada com essa questão do nicho. Aí o nicho deixa de ser um desespero, tá? E aí você clareia, investe menos e tem melhores resultados também, beleza? Deixa só eu tirar aqui a Chica. Show, deixa eu ver se eu tirei. Não, voltou, né? Agora eu tirei. Show de bola! Gente, gratidão que vocês estão aí, que eu nem vi tanta gente que entrou, que massa! A Pri já tinha falado ali, né? Deixa eu ver, é Gel? Gel ou é Gé? Talvez é Gé, né? Gé, Carol, Camila, Bibi?
Bibi, que legal. Vinícius, você tá aí. Psicólogos digitais, que legal. Sejam bem-vindos, psicos digitais. Tem uma psico digital aqui também, nesse momento, né? Só no digital agora. Gente, pra gente fechar, tá? Manda aí se vocês forem mandando e couber no nosso tempo eu ainda respondo. Obrigada pelos corações. Deixa eu ver, cadê? O que mais que tem? Fran, essa veio lá na última, eu não consegui responder. Fran, como que você fez para as pessoas valorizarem o preço da tua sessão? Eu não fiz para elas valorizarem o preço da minha sessão. As pessoas valorizam o preço da tua sessão de acordo com o resultado que você tem. Simples assim. É por isso que a gente trabalha alguns pilares que são fundamentais. Quem assistiu lá as nossas aulas já entendeu um pouco desses pilares, né? Você precisa, primeiro, tá top, você precisa estar bem. Porque não adianta nada você ir lá na sessão e fingir que você é, enfim, a pessoa mais autoconfiante da vida e você sabe que você tá no desespero total. Então você precisa começar a desenvolver em você. Depois que você fez isso, existem alguns pilares que são fundamentais. Que são o quê? Eu tenho que me posicionar. Então eu já tô forte, agora eu tenho que me posicionar. E aí agora eu tenho que ter resultado. Então o que faz as pessoas valorizarem é esse terceiro pilar, que chama resultado. Por quê? Porque se a pessoa vem e senta na tua frente, o marketing vai trazer a pessoa pra ti, tá? Você pode fazer um marketing top, alinhado, massa. E a pessoa diz, nossa, que massa essa psico. Aí a pessoa senta na tua frente e zero resultado, né? Tragédia total. Ela não sente que ali é o melhor lugar do mundo pra ela naquela hora. Eu digo que psico de resultado é aquele que faz com que o seu paciente saia dizendo, como é que eu não vim aqui antes? E o que eu mais escuto dos meus pacientes é isso. Fran, como é que eu não te achei antes? Por que eu não vim aqui antes? E aí eu brinco com eles, tipo, não, tinha que ser só agora. Daí tá tudo bem. Então esse é o alinhamento e essa é a sensação que tem que ficar. E com isso, você não precisa fazer com que as pessoas valorizem o preço da tua sessão. Elas entendem o valor da tua sessão. Simples assim. Porque elas sabem que é muito mais caro não ter a tua sessão do que ter a tua sessão. E é isso que muda o jogo, é isso que vira aí, todo o cenário vira chave, como a Cibele falou, né? É quando a pessoa entende que é muito mais caro não ter o teu trabalho do que ter o teu trabalho. Porque isso gera para ela resultado. E nós precisamos entender que trabalhamos por resultado. Simples assim. Você não paga um psicólogo, senta na frente dele para você não sair de lá levando um monte de resultado. E o teu paciente também não. Então ele precisa chegar para você e entender que ali vai rolar coisa boa. E aí que você precisa começar a alinhar a tua sessão. Olha, porque às vezes a pessoa tá mega preocupada em montar o consultório, fazer cartãozinho, tragédia total, vai gastar à toa. Ela tá preocupada em deixar tudo bonitinho, alinhado, massa. Aí ela não se preocupa em captar. Ou ela até se preocupa em captar, consegue captar, mas não mantém. E aí como é que faz para ter agenda lotada se você não sabe manter o paciente? Você precisa saber manter esse paciente. Então a gente precisa se preocupar com cada uma dessas etapas, que são fundamentais. Existe um processo envolvido ali. É muito além de simplesmente a pessoa sentar na tua frente e acabou. Existe um processo, especialmente se você quer viver da psicologia, que é a nossa proposta aqui, é viver da psicologia. Pelo simples fato de que é possível. Porque se tem um monte de gente vivendo, inclusive eu, é porque dá, é porque existe caminho. E se você ainda não conseguiu, é porque talvez você ainda não encontrou esse caminho. E é isso que você precisa olhar agora. É para isso que você precisa se atentar daqui para frente. Qual é o caminho? O que eu estou trazendo no meu caminho que ainda não fluiu? O que eu estou trazendo no meu caminho que ainda não me gerou resultado? Lembra que é um processo. O paciente precisa vir, entender que isso é para ele, que ele quer muito disso e ele quer ficar. O mais legal é quando eles começam, Fran, mas eu posso trazer meu marido? Eu posso mandar minha irmã vir? Eu posso? E eles brincam, eles querem mandar às vezes o pai, o irmão, o cachorro, o papagaio. É uma loucura. E isso só reforça que você está fazendo algo que realmente é efetivo. Então, presta uma atenção especial na qualidade das suas sessões. O que eu gosto muito de perguntar, e eu pergunto lá dentro da mentoria, é se você estivesse sendo atendido por você nesse momento, você sairia muito satisfeito? Ou você sairia com aquela sensação de que parece que faltou alguma coisa? Né? Quando você sai com a sensação de, cara, minha sessão é a melhor do mundo, daí tá certo, daí tá congruente, daí você tá fazendo algo bem alinhado. Quando você escuta como eu escuto aqui, Fran, em uma única sessão você fez comigo coisas que eu não fiz em um ano inteiro de terapia. Você tem noção do que é ouvir isso? É surreal, te arrepia. Porque em algum momento da tua vida você nem acreditou que você era capaz de fazer isso. E de repente você se vê fazendo. É porque existe como fazer. É porque quando você realmente entende a importância disso, e o que eu falo muito aqui é, o teu paciente precisa brilhar. Ele tem que chegar na tua sessão, ele tem que entender que não existe mais nada na tua vida naquele momento, a não ser ele, a história dele, a valorização que você traz em relação a ele. E isso conecta muito. Porque a grande maioria das pessoas hoje não está preocupada com isso. Não tem tempo,
Não tem tempo pra ouvir, não tem tempo pra olhar, não tem tempo pra valorizar o outro. Tá todo mundo ocupado demais, ou nas redes sociais olhando pro próprio umbigo. Até me engasguei, né? Pro próprio umbigo! E aí, deu ruim. E as pessoas se sentem cada vez mais desvalorizadas. Quando o teu paciente chega pra você e ele entende que não só ele vai levar resultados dali, mas ele se sente bem nesse lugar, cara, conectou. Tá top. E aí só tem mais um outro passo que é muito importante. Não segura paciente. Nenhuma meia sessão a mais do que ele necessita. Porque aí nós temos um outro grande problema. E que a gente sabe que acontece. E não acontece só na psicologia, mas de novo reforço aqui, estamos falando da psicologia. Deixa eu cuidar do tempo, que daqui a pouco o Instagram me corta, né? Falando aqui da psicologia. Porque a gente sabe que tem muito psico que por medo de ficar com a agenda vazia, segura paciente além do que precisa. E aí sabe o que ele consegue com isso? Ele consegue dar um tiro baita no próprio pé. Por quê? Porque a pessoa fica ali, naquela amarração, demora pra ter resultado, e vai enrolando. Aí ela sai dali, ela nem indica você. Ela vai indicar você pra quê? Né? O meu foco real, e meus pacientes dão risada, que eles mexem comigo, dizem que eu quero ver eles pelas costas, né? O meu foco é fazer meu paciente ter alta pra ontem. Se a gente puder fazer tudo em 2 sessões, e aqui, claro, tô trazendo de forma simbólica, a gente vai fazer. Eu não economizo nada em sessão, nada. E quanto mais eu trabalho em favor do meu paciente, quanto mais resultado ele tem, quanto mais rápido ele resolve, mais paciente eu tenho. Sabe por quê? Porque quando ele sai, ele diz, cara, eu fui lá, fiquei me arrastando num processo terapêutico, sei lá, 2 anos, não tive resultado, fui lá com a Fran. Cara, muito menos tempo do que isso, saí com resultado top. Aí você acha que essa pessoa que tá ouvindo vai querer aonde? Lá naquele pra ficar se arrastando 2 anos ou com você? Porque você faz um resultado top, você ajuda um resultado top. Claro que no top, né, gente? Pelo amor de Deus, as pessoas não têm mais tempo. Nenhum de nós tem, essa é a grande verdade. Quando você entende isso e valoriza o tempo do teu paciente, você se doa para a tua sessão. Você entra, você emerge nessa sessão. Você tá ali para essa sessão ser como é aqui para mim, que eu falo para eles, é uma questão de honra. Eu não vou sossegar até o meu paciente ter resultado, porque se eu trouxe algo que não fluiu para ele, eu vou buscar outra coisa, então. Eu vou trazer outro recurso, porque é um compromisso que eu assumi com a vida dele. E quando você trabalha com vida, você precisa entender o valor desse compromisso. E é um valor que não tem como mensurar. Então trabalha esses alinhamentos. E com esses alinhamentos, você cobra o preço que você quiser. Não tem pra onde correr. Foi graças a isso e aos resultados e à dedicação e ao empenho, de novo reforço, não tem como você plantar a sementinha hoje e já colher amanhã. Então eu vim plantando ao longo do processo. E aí agora a gente colhe. Porque quem planta, colhe. E se você tá plantando ótimos resultados, você vai colher ótimos resultados. Não tem pra onde correr. Agora, se você tá plantando aí o meia boca, é o meia boca que você vai colher. Também não tem pra onde correr, tá? Então, para as pessoas valorizarem o preço da sua sessão, faça isso. Tenha resultado. Seja top. Fran, mas eu tô começando, como é que eu vou ser top? Começa. Ninguém começa top. A gente começa morrendo de medo, tremendo, desesperado, com frio na barriga. Eu lembro da minha primeira sessão, gente, minha primeira sessão de estágio ainda, eu quase morri. Eu pensei que ia morrer. Né? O rapaz que chegou pra mim lá, eu rezava que não fosse pra mim, né? Porque eles começaram, era um rapaz esquizofrênico. E eu rezava que não fosse pra mim. E aí tinham vários outros colegas, já citei isso em algum momento, em alguma das nossas lives. Tinham vários outros colegas ali comigo. E eles poderiam chamar qualquer um, né, naquela hora. E eu só pensava, meu Deus, que não seja eu, que não seja eu, que não seja eu. E de repente eu só ouvia aquele, Franciele. Eu disse, ai, sou eu, meu Deus, e agora? Né? Vai lá, bora. Eu, primeiro paciente da vida, dentro da clínica escola. Primeiro paciente da vida. E aí veio esse rapaz. E eu só pensava, tá bom. Você vai dar conta, né? Bora, vai lá, você vai dar conta. Gente, eu guardo com tanto carinho essa sessão. É claro, é óbvio que se essa sessão fosse hoje, traía, acho que tudo diferente. Mas eu tenho a clareza que naquela hora, eu trouxe o melhor que eu tinha dentro dos meus recursos. E é com essa sensação que você tem que sair das tuas sessões. Que você levou pro teu paciente o melhor que você tinha. Quiçá, o melhor que você tinha vezes 2. E isso conecta muito. Isso faz com que o teu paciente brilhe. Quando você vai pra tua sessão preocupada com o teu paciente, não com você. Porque tem muito psico que vai preocupado consigo mesmo. Ai, mas será que se eu não fizer bem? E se eu sentar assim? E se eu... Né? O pessoal já me perguntou aqui nas lives, né? Fran, mas como que eu me porto na sessão? Eu disse, seja você. Seja você. Aqui a Fran na sessão não é diferente do que a Fran na live. A Fran fala, a Fran gesticula, a Fran dá risada. E se precisar chorar junto, a gente chora. Bem pouquinho daí, tá? Porque senão daí não vai dar, né? Pensa que teu paciente chorando lá, você chorando aqui, daí vocês se abraçam e choram juntos. Não vai rolar, tá? Nesse momento é o momento de você amparar teu paciente. Mas é claro que se você chorar junto, tudo bem. Você é um ser humano real. E quanto mais você é real dentro das suas sessões, e é claro que eu falo real aqui, dentro do limite do respeito ao teu paciente. Você não vai pra tua sessão de pijama, porque, esta sou eu, vou de pijama pra minha sessão. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando você é espontâneo, quando você é você não tá preocupado em transmitir pro teu paciente uma verdade que não é tua. Pensa se eu quero chegar lá na minha sessão
e falar bem baixinho. Eu não falo baixo, eu falo alto. Eu de verdade não sou o perfil de psicóloga que vai estar sentada totalmente alinhada, dizendo, fale-me mais sobre isso. Talvez eu diga, então me fala mais sobre esse negócio. Aí sou eu. E tá tudo bem. E algumas pessoas vão se conectar, outras não. E de novo, tá tudo bem. Porque a concorrência, ela existe justamente para isso. Né? As pessoas que não se conectarem comigo, de repente vão se conectar com você. E que bom que tem você aí pra essa pessoa não ficar desamparada, não ficar sem o atendimento dela. Então alinha essa estrutura, faz o teu paciente brilhar na sessão. E aí você não precisa nem se preocupar com a valorização, tá? E aí de repente quem não vai valorizar é quem não conhece teu trabalho. Mas tá tudo bem, porque isso não é um problema teu. Se a pessoa quiser conhecer teu trabalho, ela pode ir lá nas suas redes sociais, conhecer. E lembra que redes sociais, tá? Não tem pra onde correr. Antigamente a gente ia na listinha, nas páginas amarelas, não era? O que tinha na página amarela? Meu Deus, olha, eu tô entregando a idade. Eu não sei, eu não vivi essa época, alguém me contou. Né? A gente buscava lá, olha que doido. Hoje, falou de um profissional, as pessoas correm pra rede social. Eu não sei você, eu corro aqui também. Falo qualquer nome, eu já largo ali no Instagram, dou uma olhadinha no Facebook, já dou uma olhadinha na vida da pessoa. Capaz, tô falando da minha vida, vou botar minha vida na mão de qualquer pessoa? Eu não. Eu pesquiso. Pesquiso médico, pesquiso tudo eu pesquiso. E as pessoas fazem isso com você. Você já parou pra pensar? A pessoa se interessou no teu trabalho, ela vai pesquisar a tua rede social. O que ela vai encontrar lá? E isso fala muito sobre você, tá? Então, atenção especial.